custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, muito bem-vindo. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael. Hoje é o Rafael que está aqui com a gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia. Sempre é o Glauco normal que a gente confunda mesmo. A gente dá uma confundadazinha. Mas a gente vai falar com o Fausto sobre a apresentação da PEC da transição, né, da semana passada. Geraldo Alckmin já apresentou e o presidente Lula também. A PEC da transição, que vai garantir recursos para o pagamento do Bolsa Família, da retomada do Bolsa Família em R$600, mais uma bonificação de R$150 para crianças, né, que atendam todas as condicionantes do Bolsa Família, e também recursos para que o governo, enfim, o país, possa retomar uma política de valorização real do salário mínimo. Eu queria uma avaliação tua primeiro, Fausto, dessa PEC da transição, desses recursos para que sejam pagos esses valores referentes ao Bolsa Família, e depois também uma avaliação de você sobre a proposta do presidente Lula, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de retomada da política de valorização real do salário mínimo. Então, Rafael, primeiro vamos lembrar, né, que a PEC da transição está relacionada à questão do teto de gastos. A gente tem visto aí o mercado cheio de sobressaltos, o dólar sobe, a bolsa cai, toda vez que faz essa discussão sobre o teto de gasto, mas é bom lembrar que o teto de gasto, a chamada Emenda Constitucional 95, ela congelou os gastos sociais por 20 anos. Na prática, isso faz com que o governo não tenha recursos para poder bancar a questão do Bolsa Família, uma ampliação do Bolsa Família. Vamos lembrar que a gente vem falando aqui em vários momentos que o orçamento encaminhado pelo governo Bolsonaro previa um Bolsa Família, aí, o Auxílio Brasil na ordem dos R$400, e ele já está em 600, então acho que essa é uma questão objetiva. A PEC da transição, de alguma forma, tenta corrigir isso, tenta criar um espaço fiscal sem comprometer a questão do teto de gastos, porque a discussão do teto de gastos vai ser uma discussão mais longa, feita por dentro do Congresso Nacional, sobre qual vai ser o novo regime fiscal brasileiro, qual vai ser as suas variáveis. Então você precisa, pelo menos para 2023, espaço para que você não comprometa a questão fiscal e que não comprometa a questão de uma legislação que foi estabelecida logo depois do golpe ali da presidenta Dilma. Então é importante lembrar que quando a gente fala de PEC de transição, a gente está falando em minimamente conseguir aí um espaço para efetivar gastos sociais dentro de um regime que congelou aí os gastos sociais. Esse é o primeiro dado, né? Ou seja, a ideia de você ter uma PEC de transição, ela passa por algumas questões ali. A proposta encaminhada, na verdade, vamos lembrar, né, o governo é um governo de transição, o governo ainda não assumiu, então o próprio encaminhamento da PEC de transição já é um encaminhamento mais complicado, porque na verdade ele é uma sugestão ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional altere a Emenda Constitucional 95, altere os artigos da Constituição para dar espaço fiscal para 2023. Ela basicamente trata de 4 itens, né? Uma questão tem a ver com recursos voltados ao Bolsa Família, garantir ali os R$600 para as famílias, colocar o Bolsa Família fora da questão do teto de gasto, que vai dar mais tranquilidade para o Estado poder lidar com as políticas de assistência social. Ela abre espaço para a possibilidade de investimento, porque os recursos que não estão previstos, mas que vão ser arrecadados, poderiam ser utilizados para investimento, isso significa alguma coisa perto de 20 bilhões. Vamos lembrar, é fundamental que investimentos, de alguma forma, tem a ver com a possibilidade do Brasil crescer, com a possibilidade do Brasil retomar, enfim, a possibilidade do Brasil ir retomando o papel do Estado na indução da economia como um todo. Além disso, ela prevê também a questão climática, ou seja, recursos oriundos que venham de acordos climáticos, que venham de incentivos para a preservação do meio ambiente ficaria fora do teto de gasto. E um último item aí está relacionado com recursos das universidades, ou seja, se as universidades receberem recursos privados fora do próprio orçamento, esses recursos não contabilizam para efeitos do teto de gastos. Enfim, a PEC da transição ela iniciou o seu processo de discussão na semana passada, ela vai avançar ainda por dentro do próprio governo, dentro do próprio Estado,
por meio do Senado e por meio da Câmara dos Deputados, e a gente ainda não tem certeza muito bem qual vai ser o acordo. É bom lembrar que a proposta do governo de transição é que a PEC seja uma PEC que possibilite mudar essa questão do Bolsa Família, etc., pelos próximos 4 anos. O Congresso Nacional ainda vai discutir isso, se ela é só uma PEC emergencial ou se ela vai avançar aí pelos 4 anos de governo. Nós estamos só iniciando esse debate com relação à PEC da transição, a gente tem ainda um espaço bastante grande de discussão aí ao longo desse mês, mas é importante lembrar que ela tem a ver, enfim, com os gastos sociais do Brasil e principalmente os gastos vinculados à assistência. Dúvida. Antes da gente falar da importância do salário mínimo para a reativação dessa economia, eu queria uma avaliação tua também, Fausto, porque o chamado mercado, essa coisa chamada mercado financeiro, já começou a ficar nervoso com a apresentação dessa PEC da transição. E eu lembro que o último dado que eu consegui levantar, até maio deste ano, em 12 meses, até maio deste ano, foram pagos mais de 500 bilhões de reais para o mercado financeiro de juros da dívida no país. É por isso que o mercado fica tão nervoso, ele quer o dinheiro só para ele? Então, Rafael, a gente tem esse debate aí bastante importante de o que é o chamado mercado, né? Na verdade, esse mercado que se fala tanto, nós estamos falando do mercado financeiro. Nós estamos falando de um mercado que quer garantir que os seus recursos cheguem com a velocidade e no montante que eles desejam. Sim, o dado é esse mesmo, ou seja, a gente vem gastando em torno de cerca de R$500 bilhão de juros, mas é bom lembrar também que o nosso orçamento ele tem a ver com uma série de outros setores que são beneficiados e que precisam entrar em discussão. Nós temos quase R$500 bilhão também de reais de desonerações com baixa eficiência, efetivamente, numa política de melhoria da situação da vida das pessoas e etc. Então, a gente tem um caminho ali de debate do orçamento que é importante que seja feita não só pelo ponto de vista dos gastos, mas seja feita do ponto de vista da arrecadação também. Mercado não pode ser só o mercado financeiro, o mercado é todo mundo, né? Todos nós, de certo modo, fazemos parte do mercado, todo trabalhador assalariado, todo comerciante, todo pequeno agricultor faz parte desse mercado. Afinal de contas, quando a gente está falando de mercado, a gente tem que entender que o Brasil crescendo, ele melhora para todo mundo, inclusive para o mercado financeiro, para o mercado real, o mercado que está aí no comércio, na indústria, e de certo modo esse talvez seja o nosso grande debate daí para frente. Na verdade, o que o chamado mercado financeiro quer é garantia do pagamento da sua dívida pública, mas a melhor garantia do pagamento da dívida pública, não tenha dúvida, é você fazer o Brasil voltar a crescer, e de certo modo é isso que a PEC da transição tende a fazer. É isso que, por exemplo, a volta da política de valorização do salário mínimo ajuda, porque ela coloca recursos na base. Se de um lado a volta do Bolsa Família, a manutenção dos R$600 e a valorização do salário mínimo vão possibilitar colocar recursos na base da pirâmide, e colocando recursos na base da pirâmide você incentiva tanto o comércio quanto a produção local, as economias locais nas diversas regiões, e de alguma forma tudo isso vai fazendo que a gente volte a ter um círculo virtuoso na economia, em que o pobre compra mais, o comércio vende, a indústria fabrica, e de alguma forma você vai avançando na nossa economia, que ficou bastante combalida a partir de todas as decisões do atual governo e da própria pandemia. Então, quando a gente olha para esse cenário, a política de valorização do salário mínimo é bastante importante, porque ela atinge camadas bastante significativas da população, ela pega todos os aposentados, os trabalhadores ativos, né, que ganham o salário mínimo, mas também impacta também o chamado mercado informal, uma vez que o salário mínimo é referência, tanto para a empregada doméstica, tanto para os trabalhadores da construção civil e etc. Diversos outros setores que, de alguma forma, mesmo sendo informal, tem um salário mínimo como base de referência. Então, pensar no aumento do salário mínimo significa puxar toda a base salarial da economia, o que aumenta a disponibilidade de receita. E quando aumenta a disponibilidade de receita na mão do pobre, na mão do trabalhador, ele se transforma em consumo de um lado, em produção, mas também em arrecadação do governo e arrecadação do Estado, que vai reequilibrando as próprias contas. É o chamado círculo virtuoso. Esse é o debate da PEC da transição, que precisa ser feito, precisa ser encarado, e a gente sabe dos desafios que tem dentro do Congresso Nacional, mas que a gente avalia que tem um espaço aí bastante importante, né? O governo tem um espaço bastante importante para que possa avançar aí a partir de 2023 numa nova rediscussão aí do pacto sobre qual é o nosso equilíbrio fiscal e como o equilíbrio fiscal não significa o desmonte dos direitos sociais.
E vamos lembrar, né, Fausto, que hoje o valor do salário mínimo é R$ 1.212, o que foi encaminhado no orçamento é um reajuste para R$ 1.302, mas isso não é um aumento real. E poderia ser ainda muito pior, né, se não houvesse as políticas de aumento real do salário mínimo praticados tanto nos governos de Lula como de Dilma. O valor do salário mínimo, segundo o próprio Diese, seria de R$ 700, R$ 699, o que seria muito pior ainda, né, Fausto? Bem, é só para a gente olhar, né, Rafael, o valor do que nós estamos fazendo da discussão com relação ao Bolsa Família. Nós estamos falando do Bolsa Família de R$ 600. Se não tivesse a política de valorização do salário mínimo, ao longo aí dos governos Lula e Dilma, a gente teria um salário mínimo bastante achatado, uma vez que ele seria corrigido somente pela inflação. Então, nós estamos falando aí um pouco mais da metade do valor atual seria o valor do salário mínimo hoje. Isso vai mostrando o quanto que esta política ela foi importante. O salário mínimo precisa ter aumentos reais, ele precisa aumentar ano a ano até buscar um patamar de equilíbrio melhor, um patamar que garanta minimamente a vida das famílias, das pessoas. Essa é a própria legislação, o que diz a própria legislação que foi criada. O salário mínimo precisa ter receita e recursos suficientes para manter uma família aí de 4 pessoas, para manter o pagamento mínimo da sua cesta básica, da sua moradia, enfim, da alimentação em geral, do transporte, dos seus custos todos que um trabalhador necessita. Esse é um debate importante, aumentar a política do salário mínimo foi uma política efetiva porque vai aumentando devagar a renda do trabalho. E esse processo de aumento efetivo da renda do trabalho ano após ano, ele de um lado não compromete a estabilidade do fiscal e a estabilidade do Estado, mas também possibilita que vá melhorando a vida do mais pobre e vai colocando a renda do salário com uma participação maior no PIB. Então a política de valorização do salário mínimo junto com o Bolsa Família foram 2 grandes programas de distribuição de renda que é muito importante que agora no novo governo comece, que retorne e volte a ser políticas indutoras do nosso crescimento, não só do ponto de vista do crescimento econômico, mas também da distribuição de renda e da melhoria das condições de vida da população brasileira. E vamos lembrar que se for colocada de novo a fórmula usada pelos governos de Lula e Dilma, o ganho real do salário mínimo para este ano de 2023 já seria de 1,3%. Então existe também ainda uma proposta de um pouco mais, de 2%. Aparentemente esse número é pequeno, mas ele já representaria uma forte mudança nessa distribuição de renda, né, Fausto? Sem dúvida, sem dúvida. O importante é você ter um programa que vai de maneira sustentável, elevando ano após ano o salário mínimo para cima da inflação. Ou seja, a inflação por quê? Porque a inflação nada mais é do que a recomposição das perdas, ou seja, o poder de compra das pessoas que vai retornando ao seu normal. A valorização possibilita que o aumento, mesmo que seja pequeno, mas ele vai se transformando em estrutural, ele vai organizando o salário mínimo a partir de um novo patamar. E esse novo patamar puxa todas as remunerações da economia para cima. Acho que esse é importante. A política de valorização ela não é um aumento desenfreado, na verdade ela é uma política lenta, uma política equilibrada e que vai ano após ano melhorando o salário mínimo até chegar num patamar que deveria ser o patamar ideal do valor do salário mínimo. Então acho que são desafios de longo prazo e de alguma forma pensar numa política de valorização do salário mínimo de maneira permanente é fundamental. Qual vai ser a fórmula, qual vai ser o formato? Eu acho que essa é o que vai acontecer nessas discussões logo aí nos primeiros 6 meses do governo, mas a gente precisa estabelecer uma política porque também dá previsibilidade para quem recebe, mas dá previsibilidade para quem paga também. E aí talvez acalme um pouquinho mais o chamado mercado, porque do ponto de vista objetivo, o que a gente mais precisa é de confiança, de credibilidade e de previsibilidade, ou seja, o mercado ele vai se reorganizando, ele vai lidando com essas questões todas aí que deixam ele um pouco estressado, quando as coisas vão aparecendo como algo efetivo e algo estrutural. Política de valorização do salário mínimo, reorganização dos limites fiscais, ou seja, uma nova política fiscal e melhoria da vida das pessoas e crescimento econômico é certamente o que mais acalma qualquer mercado, não só o mercado financeiro, mas todos nós enquanto sociedade. Para a gente terminar, Fausto, só lembrar, né? A turma da bufunfa, como eu chamo esse pessoal do mercado, eles já começam a gritar e eles têm acesso aos veículos de comunicação da grande mídia, a mídia hegemônica, digamos assim, para colocar o medo, como se o país não pudesse suportar uma política dessa de valorização do salário mínimo, de dar condição digna para os trabalhadores. Eu sempre lembro daquelas manchetes de muitos anos atrás em que
quando foi criado férias remuneradas ou 13º salário, que o país não suportaria esse tipo de despesa. É preciso que as pessoas tenham um pouco mais de cabeça ou um pouco mais de tranquilidade para dividir um pouco mais esses recursos e não dar tanto ouvido assim a esse chamado mercado, né? E olhar um pouco da nossa própria história, né, Rafael? Nós tivemos política de valorização do salário mínimo e nós não tivemos aumento da inflação, nós não tivemos descontrole das contas públicas, ou seja, na verdade, se a gente olhar, inclusive, as próprias críticas que foi feito principalmente ao governo Dilma, o nosso descontrole das políticas públicas aconteceram muito mais pela política de desoneração, de novo, do que pela política de valorização do salário mínimo e aumento do Bolsa Família. Nosso problema não é colocar dinheiro na mão do pobre, nosso dinheiro é transferir recursos para a mão dos ricos. Esse sim acaba tendo uma baixa eficácia, acaba, em vez de fazer a economia girar, ao contrário, atrasa, né? A economia trava, e aí você vai ter problemas bastante grandes. Eu quero insistir, né? Nós estamos falando de uma PEC que não chega aí a 200 bilhões, e nós já gastamos em juros mais de R$500 bilhão por ano, e gastamos e deixamos de arrecadar por conta das desonerações outro trilhão. Ou seja, o debate sobre o orçamento é um debate importante, é um debate que a sociedade toda precisa compreender, se apropriar dele, para fazer o debate com o próprio chamado mercado ou com o mercado financeiro. A discussão não tem a ver com relação a qual pressão ou qual segurança você vai ter. O que garante estabilidade para a economia é crescimento econômico, e de alguma forma eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E buscar a partir de uma política que, de um lado, beneficie sim a produção, o comércio, todo o chamado mercado, mas também beneficie o mais pobre e garanta sustentação e melhoria de vida real das pessoas. Não adianta crescer sem melhorar, não adianta crescer sem distribuir renda, melhorar a condição de vida do brasileiro. O crescimento econômico, inevitavelmente, precisa estar atrelado ao desenvolvimento social, coisa que hoje, com o teto de gasto e da forma como está, não está e não esteve nos últimos 4 anos. É só olhar aí para ver como é que a situação do país está, com mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, reverter tudo isso, essa é a grande aposta em políticas efetivas e estruturadas e que partem de baixo para que você viabilize renda para os mais pobres. Acho que esse é um bom caminho, parece aí com a PEC da teto de gastos, com a PEC da transição. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço para você, Fausto. Um abraço, Rafael. Bom dia a todos novamente. Boa semana. Boa semana. Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.